boa noite. Em primeiro lugar, gostaria, enquanto representante aqui da CPCJ e responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho de Faro, agradecer a oportunidade que nos foi dada de aparecer realmente com o coordenador e todos os seus colaboradores do programa Janela Aberta às Famílias, poderem colaborar connosco nesta iniciativa local e que, no fundo, está associada à campanha nacional do mês de abril como o mês da prevenção dos maus tratos às crianças e jovens. Esta iniciativa partiu da Comissão Nacional, como penso que a maior parte das pessoas sabe, existe uma Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens sediada em Lisboa e depois as áreas de intervenção das comissões é a nível concelhio. Esta campanha já vem de há alguns anos, nós fizemos aqui algumas ações em 2012, em 2013 tentámos junto aos agrupamentos das escolas fazer algumas iniciativas e este ano realmente estamos a tentar organizar um conjunto de iniciativas precisamente para sensibilizar toda a comunidade local da prevenção. Todos nós temos esse dever de prevenir as situações de violência às crianças e aos jovens. E cada vez que realmente com todas estas perturbações sociais, com todas estas mudanças sociais, estamos a assistir que cada vez existe mais violência nas famílias, violência essa que tem algumas repercussões e muitas delas por vezes até bastante graves que afetam as nossas crianças. Esta é uma das iniciativas, como eu já referi, para tentarmos que cada cidadão se comece a consciencializar que é necessária a prevenção. Todos nós temos esse dever de prevenir as situações e a Comissão, como entidade oficial não judiciária que desenvolve aqui a proteção, a promoção, a divulgação dos direitos das crianças, através dos seus membros, que são, digamos, todos os membros que representam aqui os nossos serviços e entidades locais, sejam organismos públicos, sejam IPs, sejam um conjunto de escolas, inclusive os agrupamentos de escolas, acaba por estar representado na Comissão. Para todos nós definimos algumas estratégias de prevenção nessa situação. Por outro lado, esta iniciativa com a saúde só denota realmente que cada vez mais a violência nas crianças e nos jovens é uma questão de saúde pública, como a própria Organização Mundial de Saúde já definiu. Para isso, nós temos, como já foi referido aqui, as minhas parceiras aqui desta pequena conversa são representantes da saúde, que têm sido realmente uma mais-valia na prevenção e não só. Depois a Comissão, com os seus membros todos, porque isto acabamos por ser, como eu já referi, o nosso serviço não é um serviço público, mas é uma emanação da própria sociedade, neste caso a sociedade farense, que através de nós, através dos nossos recursos, estabelece e previne e, por outro lado, por vezes tem que reparar, porque esta fronteira do risco e do perigo, por vezes torna-se complicada, mas quando chega à nossa intervenção da Comissão de Proteção, sobretudo na sua modalidade mais restrita, que são as técnicas que propriamente trabalham os processos, é porque realmente a criança já está em perigo. Então aí já não é só prevenção, mas temos que reparar também já alguns danos que existem. Os membros que nós temos aqui da saúde têm sido sempre, como eu estava a dizer, uma mais-valia nesta prevenção, neste aconselhamento técnico e do encaminhamento eventualmente para a Comissão. Porque a nossa área de intervenção, seja na violência, que pode ser referida em termos de maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, isto entrando já um pouco, mas eu depois já passo aqui a palavra às minhas colegas, porque há vários tipos, a violência pode assumir várias formas. O facto de haver uma negligência grave por parte da família na prestação dos cuidados a uma criança de determinada faixa etária, quase é uma violência que está a praticar, não é? Não levar o menino ao médico se o menino estiver realmente doente, pode haver uma negligência e pode já entrar até no campo de haver uma violência, porque quase que já a fronteira acaba por ser complicada. Mas como eu estava a dizer, como este problema da violência na família cada vez está a agravar mais, porque temos a violência doméstica, os indicadores que a própria Comissão agora tem, em termos estatísticos, é precisamente algumas referenciações e sinalizações de violência doméstica. Isto acaba por estar associado a toda a perturbação económica, financeira, a questão laboral dos próprios elementos de estabilidade familiar, estabilidade habitacional, portanto, tudo de acordo com a conjuntura económica que nós estamos a viver, e nota-se em todos, penso que é no país em geral, mas em Faro também, infelizmente, também vamos apercebendo que esta disfuncionalidade acaba por levar a que muitas vezes a família, existe no seio da família esta violência é essa que, por muito pequenina que seja a criança, acaba por trazer alguns sequelas, alguma perturbação, não é? Porque aquilo que nós, da nossa experiência, a minha formação não é
a área da saúde, nem a psicologia, mas daquilo que eu tenho aprendido é que efetivamente absorvem todo este mal-estar por parte da família, por parte dos pais, por parte da mãe, e acaba por depois haver mais tarde até sequelas que nós nos apercebemos mais tarde. Mas o facto é que aquilo que nós pretendíamos, e com isto, penso que esta pequena conversa informal, como se falou, e depois da partilha que podemos com as pessoas que eventualmente estão a querer depois questionar e querer saber algumas questões sobre o nosso funcionamento propriamente dito, aquilo que nós pretendíamos neste momento e com este programa, e com esta iniciativa e com esta participação, é sensibilizar. Todos nós temos de estar atentos à violência, todos nós temos de estar atentos à saúde, digamos, das nossas crianças, ao bem-estar das nossas crianças, e basta um cidadão realmente querer, para todos nós fazemos depois a diferença. Já agora, se me permitem, eu penso que já me estou a alongar, mas gostaria também de falar, eu tenho aqui para os nossos participantes, para perceberem, se eu trago aqui um laço azul. Este laço simboliza precisamente a questão dos maus tratos. Isto é uma história dos Estados Unidos da América, em que uma avó efetivamente chamou a atenção da comunidade onde vivia para maus tratos, colocando um laço destes na antena do seu viatura. E a comunidade achou estranho porque que a senhora circulava com um laço azul, e a senhora contou a história, a Bonifield contou a história de que efetivamente simbolizava os maus tratos a que os netos tinham sido submetidos, sobretudo o neto que tinha acabado por falecer devido à gravidade dos maus tratos infligidos. É o nosso símbolo, realmente, o azul é uma cor bonita, mas está associada às nódoas negras, aquelas manchas que por vezes estão no corpo. Portanto, isto já agora aproveite-se também, porque irão ser distribuídos também aqui no Conselho de Faro, provavelmente no dia 28, alguns laços, e tentarmos fazer também um laço humano com os nossos alunos e as nossas escolas. Sim, senhora. Bem, obrigado. E passo a uma de vocês, não? Você vá lá. Então agora a enfermeira Ana Margarida Brito. Sim, nós enquanto serviços de saúde e principalmente nos centros de saúde somos indiscutivelmente a porta aberta de todas as pessoas da comunidade ao seu médico de família, à sua enfermeira de família, e sem dúvida nós nos cuidados subprimários somos as pessoas que estamos melhor localizadas para ir conhecendo as histórias das famílias e para ir conhecendo também as famílias no seu ciclo de vida, como nós costumamos dizer. Cada vez mais, a nível da Organização Mundial da Saúde, a questão dos maus tratos é uma preocupação, ao ponto de já ser considerado atualmente quase como um enquadramento equivalente a uma doença, portanto é uma tipologia clínica, e isso faz com que haja da parte da saúde muito maior responsabilidade, quer na identificação das situações de maus tratos, e hoje aqui quando falamos de violência na criança estamos a falar no fundo de maus tratos à criança, e esses maus tratos estão tipificados de várias formas. Quando falamos de maus tratos e quando falamos de violência à criança, estamos acima de tudo a falar na ausência da defesa dos seus direitos. E no fundo é isso, essa é a nossa causa maior, é defender os direitos das crianças, sejam elas de que nacionalidade sejam elas de que estatuto social tenham, todas elas têm direito a que haja o seu desenvolvimento biopsicossocial, a que haja o seu equilíbrio emocional e afetivo, que vai fazer deles os homens e as mulheres da próxima geração. A nível da tipologia dos maus tratos, que tipo de maus tratos é que existem? Aquele que é, sem dúvida, o que tem maior prevalência e aquele que de alguma forma se consegue ir identificando e é o mais comum é, sem dúvida nenhuma, a negligência. A negligência pode aparecer de duas formas, pode aparecer sob uma forma ativa e sob uma forma passiva. Ela é ativa sempre que há ausência dos cuidados básicos, sejam eles de higiene, de alimentação, cuidados de saúde à criança ou ao jovem, a própria ausência de cuidados em termos de levar as crianças à escola, do direito à educação,
no fundo, a ausência de um crescimento adequado, de um crescimento equilibrado. Ela é ativa sempre que, pelos pais, pelos cuidadores, pelas pessoas que lhes são responsáveis por estes indivíduos menores, isto seja feito de forma consciente, quando a vontade é que isso aconteça exatamente, mas sem dúvida nenhuma a negligência passiva é aquela com a qual nós mais nos confrontamos. A negligência que é originada pela incompetência dos pais, pela falta de competências ou pela falta de cuidado e identificar as necessidades dos seus filhos. Podem ser elas as carências em termos de higiene, que muitas vezes são associadas também a carências económicas, e já tendo algum cuidado em termos da questão cultural. Nós não somos todos iguais, somos todos diferentes, temos hábitos diferentes, mas existe um mínimo dos mínimos, e é um bocadinho aqui a nossa baliza da negligência. Depois também pode acontecer e pode ser expressa quando há falta de rotinas, quando a criança não tem padrão de sono normal, quando hoje dorme às 8 da noite e amanhã fica até às 3 da manhã acordado, quando não tem uma alimentação equilibrada e adequada às suas necessidades, quando muitas das vezes lhes acontece, por exemplo, acidentes que podiam ter sido evitados e que aconteceram exatamente porque não houve a supervisão do adulto numa brincadeira ou num estar em casa, por exemplo. Até mesmo as crianças que não têm os cuidados de saúde adequados. Portanto, a criança que não é alvo da sua vigilância de saúde, ou a criança com uma doença crónica que pode não estar a fazer o seu tratamento, pode não estar a fazer as suas consultas de rotina. E depois aquilo também é muito comum, talvez mais aqui nos cuidados mais diferenciados, as intoxicações, os acidentes de repetição, quando se tomam os detergentes, quando se tomam os comprimidos da avó que estavam lá por casa. Tudo isto são expressões desta negligência. E sem dúvida é o maltrato mais comum. Mas existem outros. Eu aproveito para falar no maltrato físico, talvez por estar na urgência também, se calhar é aquele que nós podemos olhar com um outro olhar, porque o maltrato físico é sempre uma ação intencional, nunca é por acidente, tem sempre um sentido de ser feita por maldade mesmo. Pode ser isolado ou por repetição, infligida por pais, sempre, ou outro familiar que esteja responsável pelos cuidados da criança, a qual pode provocar danos físicos e algumas lesões muito graves na criança. Este tipo de maus tratos, não nos podemos esquecer da criança abanada, que é aquela criança chocalhada, que o cérebro abana ali e pode ser muito grave e levar à morte. Portanto, isto é um maltrato físico. Temos que ter atenção às equimoses, aos hematomas, algumas escoriações, o facto das queimaduras de cigarro, ferro, brilhador. Olhar sempre com um olhar atento, porque estas queimaduras muitas vezes são feitas por intenção mesmo de magoar, de ser maus. O tal de síndrome da criança abandonada, como eu já falei. O facto dos miúdos aparecerem sem cabelo, a dital alopécia, muitas vezes por intenção de puxar, fazer, estão a reter mesmo a agressão à criança. Lesões que deixam marcas, como o bater com o cinto, régua, Os castigos físicos. Castigos físicos, portanto, que deixam mesmo marca. E depois há aquelas sequelas antigas, que é os traumatismos, em que há sempre uma lesão de um osso partido, em que fica um calo, em que depois, a nível de raio-x, aparecem cicatrizes que são evidentes que aquilo foi uma coisa intencional e que já foi repetido. O facto de não procurar logo um médico de família ou enfermeira de apoio, isso também existe, que querem esconder sempre qualquer coisa. Uma história pouco adequada à situação que nós estamos a observar, o facto de dizer que a criança caiu numa escada, quando a gente sabe que muitas vezes não é verdade, aquela queda, aquela equimose não é compatível. E depois as perturbações no desenvolvimento, uma criança magrinha,
sei lá, com uma linguagem pouco adequada, o facto de estar muito assustado. Pronto, são estes comportamentos de uma criança que não está com o seu desenvolvimento harmonioso, que também nos levam a desconfiar sempre de um trato físico. E depois a desnutrição. Não vamos pensar agora também pela falta de alimentação, mas muitas vezes há miúdos que são sujeitos mesmo a não comer como deve ser e qual a alimentação que eles precisam. Outra vez? Para além disso, transversal a todos os maus tratos, existe um mau trato psicológico. Da nossa experiência e também daquilo que a literatura nos diz, e a nível nacional, europeu, mundial, o maltrato físico aparece sempre associado aos outros tipos de maus tratos, seja pela privação do estímulo afetivo, pela privação do colo, pela privação do consolo, numa situação até mesmo ou de irritabilidade, ou numa situação de castigo, o castigar pela privação do consolo e do afeto, ou seja também tudo o que é associado à coação, tudo o que é associado às vezes à própria humilhação da criança, e que facilmente quem passa ao ato físico muito antes já humilhou, já disse uma data de coisas. E com este fenómeno que falávamos há bocadinho, a questão da violência doméstica. Portanto, não nos podemos de forma nenhuma esquecer que uma criança sujeita a um contexto de violência doméstica, mesmo que a violência não seja com ela, basta estar num ambiente em que houve gritar, em que houve chorar, certamente isso tem impacto no seu desenvolvimento. Muitas das vezes estas crianças, como é que nos aparecem, que sintomas é que podem apresentar? Podem ter dificuldade no estabelecimento das relações afetivas, interpessoais. São as crianças que facilmente são agressivas com os pares, mas também podem ser agressivas consigo próprias. As crianças que se isolam, não conseguem estabelecer relações aparentemente saudáveis com os pares deles. Depois, mais tarde, as crianças têm perturbações do comportamento alimentar. Estamos aqui a falar das bulimias, das anorexias. Também dentro dos jovens e dos adolescentes, as ideações suicidas, as depressões, que muitas das vezes levam a que estas crianças achem que não são capazes, com uma baixa autoestima. Tudo isto são reflexos destes maus tratos psicológicos transversais a todos os outros maus tratos. Mas estamos a notar também, em termos desta violência psicológica nos adolescentes, que é depois os consumos, as substâncias aditivas. Os jovens, com compensação, com autoafirmação. Sim, temos alguns relatos mesmo de alguns jovens que acabam por confirmar que começaram a consumir algumas substâncias precisamente porque o ambiente em casa era mau, e o tal isolamento, a violência entre os pais, o tal isolamento acabou por depois experimentarem outras situações para se aliarem um bocado da vivência que estavam em casa. Nas crianças mais pequenas, principalmente mais ou menos no início da idade escolar, também muitas das vezes alterações no controle dos esfíncteres. A criança que volta a fazer o xixi na cama, a criança que volta a não conseguir controlar aquilo que já tinha adquirido, no fundo. Quer endurece, quer enriquece. Já agora, se me permitem, estava a explicar um bocadinho, também é bom, porque as minhas colegas aqui, como o Dr. Pina há bocado referiu, são representantes da saúde, colaboram, fazem aconselhamento, digamos, técnico na comissão, mas nós aqui tentamos, a comissão só intervém efetivamente se não houver, por parte das outras entidades, resposta para a remoção logo do perigo ou da situação em que a criança se encontra. Porque a nossa intervenção é aquilo que nós chamamos de uma intervenção de pirâmide. Há uma série de entidades com competência em matéria de infância e juventude, os centros de saúde, como já foi referido, os núcleos de apoio às crianças e jovens em risco dos centros de saúde, o núcleo de hospitalar de apoio às crianças e jovens em risco, existe a própria o IPDJ, por exemplo, os institutos, existe o DICAD, que agora é um dos organismos do IES e DT,
Portanto, há toda uma série de entidades com competência em matéria de juventude que podem fazer a sua intervenção e dar apoio e remover algumas situações logo que a criança, estas situações que foram apontadas sobretudo aqui na área da violência. Sobretudo, só passará realmente para a Comissão, e a Comissão intervém em segunda linha quando efetivamente há necessidade que estas entidades não tenham resposta ou a situação é de tal maneira já grave que tem que passar para outra entidade com outra competência. Porque a Comissão, para além dos tribunais, porque no topo estão estas entidades de primeira linha, estamos nós naquilo que nós chamamos a segunda linha, e depois temos acima os tribunais, o Tribunal Especializado de Família e Menores, no caso de Faro é o Tribunal de Família e Menores de Faro, mas primeiro a Comissão, digamos, é uma entidade como entidade que pode aplicar medidas, não é? É uma entidade que tem alguma capacidade de remoção do perigo. E nós intervimos como efetivamente, como eu referi há bocado, quando existe perigo para essa criança, mas o perigo já, podendo até intervir, e aí está o tal estigma que as comissões têm, das retiradas da criança. Nós só retiramos entre aspas, não é bem o termo, isto é o termo mais corrente que se ouve entre as famílias, entre a própria comunicação social. Só existe realmente uma medida de acolhimento numa instituição quando efetivamente, depois de uma avaliação feita ao agregado familiar e à situação da criança, se chega à conclusão que esta criança tem que ser protegida fora do seu meio familiar. Foi falado aqui em algumas situações de maus tratos de violência sobre as crianças, foi já referido que há uma tipologia. O facto é que isto não implica que a Comissão tenha que afastar essa criança do seu agregado familiar. A criança ou jovem, de acordo com a Lei de Promoção e Proteção e a própria Convenção dos Direitos de Criança, a criança até aos 18 anos, até nós todos atingimos a maioridade. Portanto, nós utilizamos muita dicotomia criança-jovem, mas o facto é que somos todos crianças, segundo a Convenção dos Direitos da Criança e a própria Lei de Promoção e Proteção, somos todos crianças até que fazemos a maioridade, atingimos os 18 anos. O facto é que não... Agora, a Comissão é uma entidade que pode aplicar medidas, são as tais chamadas medidas de promoção e proteção, precisamente para ou delinearmos estratégias para a família cumprir, no caso, por exemplo, se tratar de uma violência, de uma situação de maus tratos até físicos, mas que tenha sido um caso pontual e que realmente se faça uma avaliação. A senhora enfermeira Maria José deu exemplo há bocado do cinto, e a senhora enfermeira Ana também dizia que isto tem a ver um pouco com a cultura. Nós às vezes somos confrontados, a justificação que nos dão é que era uma maneira de educar, porque estamos numa sociedade multicultural e realmente depois há aqui este choque em termos de tradição nossa e daquilo das outras culturas que estão cá, e às vezes somos confrontados, não, isto é uma maneira para os pais, isto é visto como uma maneira de educar, então nós tentamos, aplicando uma medida depois junto dos pais, tentamos realmente fazer quase que reeducar os pais para que esses castigos não são para educar, não é? Tem que se afastar os castigos corporais, os tais castigos do isolamento, da privação de determinados pais, ou até de alimentos, agora não comes isto, não comes aquilo, porque há até situações de famílias que até fecham com cadeados frigoríficos, uma maneira de controlar o acesso aos alimentos. O facto é que nós podemos tentar reeducar e ajudar os pais e apoiar os pais. Portanto, a Comissão não é só quando intervém, depois da intervenção destas entidades de primeira linha, não é? Tentamos nós depois delinear estratégias. Portanto, apoiar os pais, delinear estratégias não para excluir os pais. Portanto, geralmente é sempre sem excluir, evidentemente, os pais. Tentar perceber porque estas situações, não é? Porque os pais, por vezes, precisam de orientação. Esses pais, não é? Precisam de orientação. E são vocês que vão tentar. Através da aplicação, precisamente, só a partir de determinado... Em parceria depois com todas as outras entidades. Neste aspecto está a saúde, mas pode está o município, está a segurança social, portanto, a mesmo segurança também. Nos gabinetes de apoio psicossociais, os projetos, vários projetos da comunidade que nós temos, não é? Cursos para a parentalidade, cursos de competências parentais, muitas das vezes acabam por fazer isso. Como eu disse há bocadinho, nós defendemos os direitos das crianças, um dos direitos da criança é o direito a uma família. Por isso, por excelência, as crianças têm que estar nas suas famílias. Não quer dizer com isto, muitas das vezes, essa família não seja a biológica, não tem que ser outra família, não é? Mas realmente tenta-se a uma família. Claro. Sim, senhora. Relativamente então a esta questão da violência da criança, eu pergunto-vos se
uma pessoa suspeitar de uma situação, o que é que pode fazer? Como é que vos pode contactar? Deverá contactar-vos? Como é que é? Agora começo eu, depois dou ajuda. Pronto, é assim, eu acho que qualquer cidadão, como eu dizia há bocado, tem o dever de fazer a prevenção. E se há suspeita, o seu dever também será junto às entidades, pelo menos as que têm mais próxima, e volto a repetir, não tem necessariamente que ser logo diretamente à comissão. Pode ser junto ao hospital, pode ser junto do seu médico de família, até partilhar dizendo que conhece uma situação ou que desconfia que existe alguma situação. E neste caso falámos há bocado da violência, dos maus tratos, também entra aqui o próprio abuso sexual, que é uma das matérias bastante preocupantes, difícil realmente às vezes de comprovar e de termos factos concretos, mas há outras entidades que têm competência nessa matéria. Portanto, aqui no abuso sexual, nós quando há suspeita disso, e qualquer entidade de primeira linha, como eu chamo o hospital, o próprio núcleo, o centro de saúde, pode comunicar à comissão, mas também poderá comunicar de imediato à Polícia Judiciária, que é a entidade policial que tenha essa competência para averiguar todos estes factos. Ou então diretamente ao procurador, junto ao Tribunal de Família, e fazer a sua apresentação. Quem diz o hospital diz uma escola. A escola suspeita, qualquer cidadão que suspeite que tenha um menino na escola ou que saiba de qualquer outra coisa, poderá até falar com o órgão de gestão da escola, com o seu diretor de turma, com o seu professor titular de turma, dizer que há suspeita. Não tem que ser o próprio familiar. Quando colocou a questão de uma pessoa, eu posso suspeitar que algo está mal na casa do meu vizinho. Não podemos cair no extremo de considerar as más relações de vizinhança, às vezes leva a que as pessoas depois acabem por... Portanto, também temos de estar um pouco atentos a isso, não é? Porque às vezes também existe essa situação. Mas eu, por exemplo, suspeitar qualquer criança que, por norma, uma hora, por exemplo, à 1h da manhã, uma criança que está sistematicamente a chorar, quando a criança está naquela hora, já devia estar no seu horário de sono, por exemplo, e que existe ali, depois também se houve uma confusão de vozes, posso tentar, se conheço o vizinho, posso intervir em termos de bater à porta, perguntar o que é que se passa. Ou então ligar para a PSP, através do 112, ou ligar para a linha de emergência nacional, que é o 144. Ou então, depois no dia a seguir, tentar junto a algumas entidades fazer, porque é importante, mesmo suspeitando, nós não temos, nesta questão da violência então, e a violência já vimos que pode assumir as mais diversas formas, nós temos de estar atentos, todos nós, para prevenir as situações, porque muitas das vezes, e há bocado quando eu dizia que a Comissão tem o estigma de só retirar crianças, às vezes eu depois isso na comunicação social, então sucedeu isto à criança e onde é que estava a Comissão? Porque a Comissão também, quando chega à referenciação e sinalização à Comissão, provavelmente já deveria ter havido já outras entidades que talvez estivessem atentas, não é? E nós tentamos fazer, mas as coisas também sucedem rapidamente, não é? Não quer dizer que até a Comissão não esteja a intervir, não esteja a fazer o tal plano de intervenção, não esteja com todos os membros que estão representados na Comissão, não se possa fazer um plano de intervenção para apoiar a família, para apoiar a criança, mas as coisas podem suceder. Agora, o facto é que nós estamos muito atentos a estas situações. Qualquer cidadão que suspeite poderá, junto de qualquer entidade, se tem acesso, e então, sobretudo um cidadão que tem algumas responsabilidades em termos profissionais, que eu costumo dizer, olha, o senhor, por facto de ser professor, por facto de ser agente da autoridade, por facto de ser membro de qualquer instituição, tem um dever acrescido, não é? Nós acabamos por ter o nosso dever enquanto cidadão, mas depois acaba por ter outra responsabilidade, porque além de ser cidadão está ligado ao ensino, à saúde, acabamos por ter. Portanto, há sempre a possibilidade dessa pessoa que suspeita poder chamar a atenção a uma entidade. Nós, Comissão, por vezes até recebemos sinalizações, referenciações anónimas. Depois temos a possibilidade de fazer algumas diligências, tentar apurar realmente a matéria e eventualmente fazer a intervenção apurando essa matéria. Algumas são verdade, outras são. Outras não são, claro. Outras dão-nos trabalho. Evidente. É como tudo. Tem que se depois fazer a filtragem disso, não é? Mas a verdade é que há pessoas que poderão suspeitar e elas próprias não têm a certeza, não é? Exatamente. Mas também não querem expor-se a fazer essa averiguação, não é? E
por isso é natural, e também se calhar também não querem logo avançar para chamar a polícia, não é? Até porque mesmo que chamem a polícia, isso é muito importante nas situações de urgência, seguramente, não é? Não são vocês que vão ser chamados nas situações de urgência, tem que ser a polícia, mas também a polícia não está preparada para dar apoio à família a seguir, não é? O tal plano de intervenção não é a polícia judiciária, nem a PSP que vai fazer, não é? Algumas das situações acabam por ser um arrastar de situação. Pois, e são coisas que hoje levam tempo. aconteceu isto e eu sou Sim. vizinha e vi qualquer coisa. Quando uma amanhã criança é mais maltratada exatamente. não é um dia, Muito, claro. Sim, muitas das vezes aquilo que nos chega enquanto cuidados de saúde primários são estes desabafos de uma coisa que está a acontecer repetidamente ou que acontece de diversas formas. Pronto. Nós, enquanto Núcleo de Apoio à Criança e Jovem a Risco dos Centros de Saúde, porque somos uma equipa multidisciplinar, uma das funções que temos é também ir preparando os nossos profissionais para estarem alerta, não só alerta daquilo que vão vendo nas suas consultas de saúde infantil, naquilo que vão se apercebendo daquilo que é a avaliação daquelas famílias, mas também para estarem alerta quando chega também este tipo de desabafos dos utentes. Pronto. Temos no centro de saúde uma rede mais ou menos bem montada, em que se consegue facilmente chegar a pessoas de referência, que são as pessoas do núcleo, e onde os colegas dão uma forma de partida, onde se tenta fazer as diligências possíveis para averiguar as situações. Agora nós como núcleo do hospital, portanto já temos um outro leque e outra forma de agir. Portanto, nós recebemos sinalizações a nível de obstetrícia, sinalizações da pedopsiquiatria, da neonatologia, da própria urgência, e nós muitas vezes temos que filtrar o risco e o perigo para saber o que é que vamos fazer, se mandamos só para o núcleo do centro de saúde, se temos que fazer uma intervenção no sentido de ajudar e dar resposta à comissão para poder tentar ou conferir o perigo. Sim. Já temos outra abrangência. Exatamente. Já agora, se me permitem, como a senhora enfermeira diz que a equipa do Centro de Saúde é multidisciplinar, o mesmo se passa a nível da comissão. Quando estou a falar na comissão, não é a comissão no seu contexto todo, em termos de representantes do CONSAR, mas aquela comissão que a lei diz, chamada modalidade restrita, que tem os seus representantes, tem o representante do município, da Segurança Social, do Ministério da Educação, mas que todas com valências técnicas diferentes. Portanto, temos psicólogas, educadora social, são as enfermeiras, eu sou jurista, portanto, temos ali um leque também de várias valências e que trabalhamos, partilhamos, discutimos as situações, avaliamos e depois então tomamos as nossas deliberações em sede própria para aplicar as tais medidas que a Comissão pode aplicar. Porque no fundo a lógica da organização de todos estes serviços é a mesma, que é vários olhares, este olhar multidisciplinar é que nos vai dar uma aproximação daquilo que são as necessidades de cada família, aquilo que são as necessidades, no fundo, para salvaguardar os interesses de cada criança. Basicamente isso. Se calhar ainda a propósito na linha que estávamos a falar, que uma vez que também é sempre assim um assunto difícil de abordar, voltarmos a falar aqui um bocadinho do abuso sexual, enquanto manifestação, enquanto... Pronto, o abuso sexual é aquele envolvimento de uma criança adolescente com um adulto, em qual ela não percebe qual é a finalidade daquela sedução que o adulto está a fazer com ela, né? Depois também tem a ver com o desenvolvimento, é que enquanto a criança até se calhar até aos 10, 11 anos ou até menos, não percebe bem o que é que o adulto está a fazer, porque é que lhe mostra determinadas fotografias, porque é que está a mostrar um filme, porque é que para ela acaba por ser um ato até carinhoso, que ela não percebe o contexto, enquanto que um adolescente muitas vezes já pode ser consentido ou não consentido, e aí temos que, perante essa situação, atuar.
É claro que depois, quando há suspeitas, chegam à urgência. Nós propriamente urgência não fazemos muito não pegamos na criança e tentamos proteger, porque muitas vezes o agressor não está, ou está, depende. Mas pedimos sempre, se é uma rapariga, para fazer a sua avaliação a nível de ginecologia, pedimos para fazer a queixa na Polícia Judiciária. Quando os pais não estão com muita vontade de ir à Polícia Judiciária, somos nós que chamamos a Polícia Judiciária local. E aí entra o que a doutora diz, a perícia, o delegado de saúde, e portanto será confirmado ou não confirmado. É claro que o abuso sexual não é só o ato em si, muitas vezes é a filmagem, é o despir a criança, é uma carícia, é muito difícil confirmar. É um toque diferente, não é? Este toque diferente, um colo diferente. Mas acima de tudo é este sublinhar. A questão do abuso sexual ser tudo o que é a exposição da criança, seja a filmes, seja a fotografias, seja ela própria envolvida e a sua imagem ser é a criança ser publicada, exatamente. É utilizada como um objeto sexual, obviamente sem saber o que é que está. Depois pode assumir as mais diversas formas, não é? Esta matéria pode assumir as mais diversas formas. Exatamente. Formas sórdidas e formas suaves. Sim. Relativamente a isto, eu queria perguntar-vos o seguinte, é que eu não sei, eu ouvi há bocado aqui a doutora Conceição dizer que se calhar existe mais violência neste momento. Será que existe mais ou somos nós que estamos mais disponíveis para ver, mais atentos, não é? Também isso já se tem sido discutido, realmente eu acho que a sociedade está mais atenta. Mas obviamente que a gente não tem a certeza porque não temos estatísticas do passado, não é? Isso. Da mesma maneira. Mas por os dados que apresentam, e eu tive a oportunidade de ver alguns dados estatísticos também que foi apresentado pela comunicação social, dá-me a sensação que a sociedade também está mais atenta, não é? As pessoas já estão mais atentas a esta violência, são capazes de, como há bocado falou, suspeitarem e denunciarem, ou sinalizarem, ou participarem, ou referenciarem, fazendo as várias expressões que é possível de acordo com as entidades. Agora também é um facto que se está a assistir a que a família não está bem. Há uma família que eventualmente até teria alguma qualidade de vida, acaba por neste momento assiste-se a família em que o marido também não trabalha, a própria mãe não trabalha, e o facto de estarem inativos, o facto de se de um momento para o outro verem sem aqueles rendimentos que tinham, acaba por haver ali também depois um descontrole. Eu tive a oportunidade há tempos de falar com um casal que o facto de estarem desocupados muito tempo acaba por de vez em quando estão a conversar e a conversa acaba por se tornar quase uma agressão verbal entre eles, porque o facto do casal também estar muitas horas, isto às vezes é uma apreciação que fazíamos, mas que é normal a pessoa de um momento para o outro ser inativa, e depois é a frustração, não é? A frustração. Pois, estão frustrados, passam. A frustração porque sentem-se depois já não têm idade. E a frustração é descarregada num e outro, não é? Pois. E às vezes isso torna-se depois na tal agressividade, a mais pequenina coisa. Eu costumo dizer que faz faísca e há ali uma troca de respostas e uma agressão verbal, e depois o culpado é um, tentando sempre, que nós costumamos dizer, não há culpados, somos todos culpados de tudo isto que assiste, não se tenta encontrar nem o culpado A ou B. Agora o facto é que tem que haver uma estabilidade quando existem crianças, não é? E sobretudo estas crianças que estão a assistir, como a senhora enfermeira dizia, a palavrões, a insultos, a atirar objetos da casa um contra o outro. Isto assiste e a criança acaba por... Há imagens, e aparecem a imagem na net, em que realmente as crianças se escondem atrás de uma porta ou escondem-se debaixo da cama a assistir isto, e mesmo não façam isto, estão ali a vivenciar isto, por muito pequenina que seja, não é? E isto depois traz outros problemas que são mais tarde até por vezes, e nós às vezes temos situações na adolescência, estamos a acompanhar adolescentes que, se formos verificar o histórico familiar, já houve estas situações de violência. Mesmo a questão económica também faz com que os casais não se separem, e o mal-estar do conflito familiar acaba por estar sempre latente. Pelo menos isso também no dia-a-dia chega-nos muito esse sentimento. As relações que não terminam por questões económicas. Não é?
Eu tenho em termos estatísticos, pois é difícil nós dizermos se é por facto o cidadão estar mais atento e mais preocupado das questões de violência, se é com todo o contexto económico. Sentir-me triste que a gente estivéssemos a evoluir para trás, não é? Em vez de evoluir, não é? Porque assim, nesse caso, então não valia a pena estarmos aqui a vivermos melhor, a comermos melhor, a termos melhores casas, a termos computadores, etc. Se afinal de contas entre nós nos tratamos pior. Eu espero que, e eu sinceramente acredito que, apesar de tudo, se calhar nós até tratamos melhor as nossas crianças, mas é capaz de ser mais visível por causa disso mesmo. Porque eu penso que a violência que havia antigamente havia também, não é? Sim, temos que pensar. Só que culturalmente nós também não lhe dávamos importância. Os próprios abusos sexuais, havia abusos sexuais que no seio da família e que culturalmente não podiam ser falados, e agora já se fala, e havia os abusos sexuais até dos miúdos pobres que eram abusados por pessoas mais ricas em troco de dinheiros, etc. E isso era conhecido e era culturalmente quase aceitável. Eu lembro-me de chegar aqui a Faro há 20 e tal anos e ter conhecimento de casos desses em que as pessoas até contavam com um sorriso, como sendo uma coisa com alguma piada. Mas temos que ver que tudo isto é muito muito recente. Apenas este ano fará 25 anos da ratificação da Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, se pensarmos que há 25 anos atrás quase que as crianças não tinham direito a ter direitos, falar sobre todas estas questões. Sim, a criança era considerada um ser pequenino, não era, portanto também não tinha, era pequenino em tudo, até nos sentimentos era pequenino, as tristezas eram pequeninas. É que nós agora precisamos a ver que a enfermeira diz, é um ser, atualmente é tratado como um ser sujeito de direitos. De direitos, exatamente. É o que nós costumamos dizer. Aliás, devia ter mais direitos do que nós, porque só assim é que os adultos poderiam ser melhores depois, um dia, não é? Olha, eu tenho aqui um comentáriozinho, enfim, que eu tenho que dizer. Ele diz aqui: a iniciativa é louvável, no entanto, parece-me que deveriam estar presentes outras entidades que tenham a possibilidade de intervirem com maior prontidão, ou seja, julgo eu, a polícia, etc., não é? Pois isso era uma hipótese, de facto a polícia não está aqui porque nós não a convidámos, não é? Era uma hipótese e estou certo, eu sei que dentro da polícia existem pessoas muito sensíveis para isto e que, mesmo muito, não é? E que obviamente poderiam vir e talvez então um dia destes a gente possa fazer uma coisa também com a polícia, sim senhora. Não, e intervém e realmente aqui no nosso concelho, já agora se me permite, aqui no nosso concelho temos uma equipa a trabalhar aqui, quer na GNR, quer na PSP, muito atentas a estas questões dos direitos da criança, da proteção, da promoção, da segurança. Eu já agora aproveito, já que falaram aqui nas entidades policiais, para realmente agradecer toda a colaboração e toda a preocupação que eles têm com as crianças e na promoção e na defesa dos direitos das crianças. São realmente elementos, quer da PSP que da GNR, que estão muito próximos das nossas crianças. Pois. Que as conhecem muito bem os percursos delas, os contextos. Muitas das vezes eles próprios, tal como nós na saúde, acabam por também fazer a sua intervenção a determinada altura do decurso das coisas, muito antes de chegar à comissão. Pois, exatamente. E depois são pessoas que, de alguma maneira, tal como vocês, são muito desconsideradas naquilo que fazem, porque normalmente são facilmente apontados como não fizeram bem porque não estavam lá e tal, não chegaram e no entanto, não chegaram a horas e tal, e no entanto o dia a dia deles é viverem estes dramas, no fundo, e ampará-los e protegê-los e tal. E claro que no meio de tudo isto depois não chegam horas muitas vezes, não é? E nesse momento há sempre
há sempre muita gente que aponta o dedo, não é? Passou o tempo também, geralmente no sofá, mas naquele momento aponta o dedo. Uma coisa também que eu queria frisar aqui, que eu penso que é muito importante, é que a violência sobre as crianças repercute-se, claro, na destruição das crianças, que é uma coisa muito grave, e depois repercute-se seguramente na violência que virá um dia em casa, a tal violência doméstica, que é entre adultos, nos comportamentos violentos sociais vários que existem, não é? E até na violência sobre os idosos, porque é uma coisa que se fala pouco, mas muitas vezes a violência dos idosos tem a ver com os filhos que maltratam os pais, mas que muitas vezes foram também maltratados quando foram pequenos. E isso depois depois acaba por haver um padrão um padrão de violência, não é? No nosso trabalho do dia a dia acabamos por ter um bocadinho a função de identificar os fatores de risco e simultaneamente também os sinais de alerta destas situações que nós trazemos. Dentro dos fatores de risco tocamos um bocadinho nisso também, temos em atenção isso, há um padrão mais ou menos estabelecido. Nós verificamos mesmo depois no acompanhamento da seguição-chá, nós verificamos muitas das vezes, já estamos na segunda geração. Já foi acompanhada um pai ou mãe, agora... Nós costumamos dividir os fatores de risco em dois grandes grupos. Os fatores de risco estão associados às características da criança. Isso pode ter a ver com as crianças que têm déficits, podem ter deficiências motoras, podem ter deficiências cognitivas, crianças que possam ser mais chamadas hiperativas ou que tenham um temperamento mais difícil e que acabam também por destabilizar mais os pais. A típica criança que quando faz uma birra faz uma enorme birra e que é mais difícil os pais conterem, mas também temos os fatores de risco associados ao contexto da vida da família, e aí sim temos essas questões. Normalmente pais que foram maltratados na infância são tendencialmente pais maltratantes. Pais que foram institucionalizados são tendencialmente pais que têm muito mais dificuldade em assumir o seu papel parental. Nós também temos que fazer, digamos, uma avaliação quase do histórico familiar. Interessa-nos para a nossa avaliação a situação atual da criança, mas por vezes torna-se importante para nós também perceber um pouco o funcionamento familiar, o histórico familiar, o relacionamento familiar, tudo isto que no fundo levará depois para porque é que aquela criança tem aquele tipo de comportamento. Às vezes estas crianças, muitas das vezes nós falamos aqui da violência e dos maus tratos, mas neste momento também, e ouve-se falar muito aí no bullying, em meio escolar, por exemplo, mas no fundo é uma forma de violência entre pares, mas também não se pode dizer que todas aquelas brincadeiras que estes meninos têm enquanto escolar, que anteriormente eram normal das brincadeiras, que seja o bullying, não é? Mas o facto é que também existe, e nós não podemos, temos que estar atentos a isso, a estes sinais. Há crianças na escola que começam com um fraco aproveitamento, começam a não querer ir à escola, começam a realmente apresentar outros problemas até alimentar, de foro alimentar, e nós começamos a perceber, não dormirem bem, as tentativas de suicídio que podem aparecer nos adolescentes, e muitas das vezes têm a ver com fatores de risco que eles estão associados ao própria criança e ao próprio contexto. Portanto, mesmo em meio escolar, e não só, às vezes até uma simples brincadeira, uma saída à noite que eles possam fazer numa festa de amigos, poderá haver já agora que estamos aqui a aproveitar aqui os nossos meios informáticos de comunicação, há situações em que é muito perigoso a utilização das redes sociais para os nossos jovens, para as nossas crianças, e sabemos que há crianças que utilizam facilmente o Facebook, que utilizam facilmente a net. Estamos a assistir que realmente há situações do tal, será já o bullying, o ciberbullying, como já se aponta, não é? Que as nossas entidades policiais também estão atentas. Portanto, que fazem várias sessões de informação junto das escolas para alertar e junto dos pais para alertar, porque já nos estão a aparecer situações em que as crianças são violentadas através dos meios informáticos das redes sociais, não é? Isso depois é uma violência psicológica que por vezes traz muito mais danos e às vezes até é difícil detectar.
essa situação, porque a menina não se queixa porque tem vergonha ou porque o menino não quer, digamos, ser mal visto aos olhos dos outros e vai assumindo as brincadeiras e vai respondendo no Facebook ou vai respondendo na net, e de momento para outro temos uma criança que está perfeitamente perturbada, com problemas isolada, é absentismo escolar, depois não quer ir à escola, o próprio rendimento escolar baixa e acaba por se afastar dos amigos e da própria família. Muitas das vezes depois temos alguns adolescentes que se isolam. E a família não se apercebe porque não percebe a comunicação nestas novas tecnologias, não percebe os SMS que ele recebe, as coisas. Quem diz pelo computador, diz pelo telemóvel. E pelo telemóvel depois. E também é importante alertar os pais para isto, porque se há pais que estão atentos e cortam os acessos a isto no computador e só dão os telemóveis para eles receberem chamadas ou para fazer alguma coisa de urgência, nossas crianças cada vez mais se começam a utilizar as altas tecnologias, como eu digo, e começa-se a notar também esta forma de violência através dos meios informáticos. E eu acho também que há algum bom senso entre os direitos e a não necessidade de eles terem tudo, porque tudo tem que ser doseado na conta certa. Pois, nós há bocado falámos precisamente nisso. É difícil hoje em dia nós encontrarmos na família, os pais encontrarem o tal bom senso, ou dar tudo ou não dar nada, ou ser os chamados pais cotas que privam de ter um computador, um tablet, por exemplo, que é o que está agora na moda dentro dos nossos jovens no meio escolar, ou um telemóvel topo de gama, ou terem não sei quantos canais. São os pais cotas, são os pais que não podem dar, e há aqueles depois que dão tudo e que são permissivos e depois muitas das vezes terem estas sequelas. Sim. Não é? Porque há muita criança frágil que facilmente uma mensagem que lhe seja mandada a chamar-lhe um nome ou a adulterar uma fotografia que ela com boa intenção pôs no seu Facebook, que até está bonita na fotografia, e de repente é adulterada, de repente é enviada para tudo que é sítio, depois os outros aproveitam-se de situações que sequer do conhecimento sujeita à agressão. Sujeita à agressão. Sujeita à agressão. Não há um maltrato físico, não é? Porque não há ali aquela proximidade, mas o facto é que é violentada. Isto é preocupante, existe casos. E eu, pelo menos, tenho ouvido na comunicação social casos, geralmente nos Estados Unidos, não é? De raparigas que se têm suicidado, ou até mesmo rapazes, não é? Nós ainda não chegou a tanto. Ainda não há o caso conhecido, mas há tentativas. Há depressões graves e de ações suicidas relacionadas entre filmagens de atos sexuais com o namorado, em que depois é publicado. Sim, muitas das vezes, inclusive, e o medo não tem capacidade de gerir isto e aceitar. Outras é o facto de arranjar um namorado, mas depois ser criticada por outras coisas, não é? E atualmente basta uma expressão: tu és gorda, adulteram a fotografia, põem uma imagem diferente e vão para as redes sociais. Isto pode ter um impacto muito negativo, porque basta ser uma criança mais frágil, não é? Perde logo a sua autoestima. Acho que por isso, calhar, estamos a terminar, não é? Sim, deixámos aqui um bocadinho o nosso espaço. Não, já passámos um bocadinho, sim. Mas pronto, podíamos ficar mais um bocadinho, mas de facto já estamos a terminar. De qualquer das maneiras, estamos a terminar num tema que há bocadinho iniciámos, que é a história de que vivemos numa sociedade com cada vez mais exposição, que é isto que nós acabamos qualquer coisa, depois podem de facto agredir-nos, porque isso depois a gente pode fazer isso com muita facilidade, até alterar uma fotografia e mandar para 1000 pessoas através do Facebook. É uma agressão. Num clique. Num clique. E nós temos que, se calhar, também educar os nossos filhos para esta nova sociedade. É certamente uma outra conversa da É a educação para a prevenção. É mais outra. É isso mesmo. Bom, deixar só a mensagem de que desde o ano passado temos um projeto, é uma iniciativa dos núcleos, portanto, da parte da saúde e da CPCJ de Faro, que se chama Proteger é Dever de Todos, e começámos exatamente por tentar divulgar estes sinais de alerta e estes fatores de risco, neste momento aos educadores, mas queremos estender
a toda a comunidade, a toda a população. Portanto, estamos disponíveis para sermos contactados, para levarmos as nossas ações de formação a todos os contextos que se julguem oportunos, no fundo para passar a palavra e para deixar acima de tudo esta responsabilidade de todos. Porque todos nós temos que proteger as nossas crianças e todos nós temos um papel fundamental, sejamos profissionais, quer enquanto como um cidadão. Sim, sim. Enfermeira? Não tenho nada a dizer, porque o projeto que ela já falou. Eu termino então Sim, em senhora. relação aqui à nossa campanha. Termino com uma frase que é da própria Comissão Nacional. Todos somos responsáveis pela prevenção dos maus tratos e todos juntos podemos fazer a diferença. Sim, senhora.